E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bem com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos estudar sistema de duas equações. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Um sistema de equação pode ser resolvido de vários métodos. O primeiro método é o método da comparação, que você determina em cada equação o valor de uma incógnita e iguala as duas. O segundo método é o método da substituição, que determinamos em uma equação o valor de uma incógnita e depois substituímos na outra equação. E o terceiro método é o método da eliminação, onde multiplicamos as equações por um número, tais que depois que somarmos uma das incógnitas vai desaparecer. Vamos ver detalhadamente cada um desses métodos aqui. O primeiro método é o método da comparação. Deixa eu dar aqui um exemplo de um sistema com duas equações, né? E duas variáveis. Está aqui x mais y igual a 5 e x mais 2y igual a 1. Nesse método da comparação, a gente vai pegar e isolar uma das incógnitas em cada equação. Você tem que escolher a mesma. Vou chamar essa primeira de primeira equação, essa aqui de segunda equação. E aí eu vou escolher a x da primeira equação e vou isolar ela. Nesse caso aqui eu passei o y para o lado de cá, aí ficou x igual 5 menos y. E eu vou fazer a mesma coisa na segunda equação. Eu vou deixar o x sozinho e vou passar esse 2y para lá, mudando o sinal, vai ficar x igual 1 menos 2y. E como o nome do método já diz, é método da comparação, a gente vai comparar. Se x é igual a 5 menos y e x também é igual a 1 menos 2y, então a gente pode igualar isso aqui, x menos y igual a 1 menos 2x, obtendo uma nova equação, né? Então está aqui a nova equação que a gente fez. Depois que diz que x é igual a uma coisa e x é igual a outra, igualou, ficou 5 menos y igual 1 menos 2y. E aí o que a gente faz? Resolve, porque agora virou uma equação simples do primeiro grau com uma variável só. A gente conseguiu eliminar a outra variável. Então, passando o que tem y para um lado e o que não tem para o outro, a gente vai ter 2y menos y igual a 1 menos 5, resolvendo esse 2y menos y dá y, e 1 menos 5 dá menos 4. Então, a gente achou o valor de y, que é igual a menos 4. Como no sistema a gente quer achar tanto o y como o x, né, quer achar o valor das duas variáveis, a gente vai pegar agora e vai substituir em qualquer uma daquelas equações. Como a gente já tinha feito duas em relação a x, tanto da primeira como da segunda, você pode substituir em qualquer uma delas o valor do menos 4 que você vai achar o x. Então, a gente pegou aqui nessa primeira, que era mais simples, 5 menos y, trocou o y por menos 4, aí vai fazer o jogo do sinal, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 5 mais 4, que é igual a 9. Repare que se você substituísse na outra ia achar o mesmo valor. Y não é menos 4, aqui ia ficar menos 2 vezes menos 4, menos com menos é mais, né? Então ia ficar 8 positivo, 1 mais 8 dá 9 também. Então, tanto faz qualquer uma das equações, você substitui e aí você encontra, beleza? E por fim, se você quiser testar para ver se essa resposta é válida, você pega lá no sistema original e substitui. A gente descobriu que x é 9 e y é menos 4, né? Se troca aqui nessa primeira equação, 9 menos 4 é de fato igual a 5. Vamos tentar na segunda também. 9 menos 2 vezes y. Se y é menos 4, vai ficar 2 vezes menos 4, que dá menos 8. Então, vai ficar 9 menos 8, que é igual a 1. Então, a gente achou a solução do sistema. Se a gente substituir o x e o y, mantém a igualdade válida. Beleza? Vamos ver agora outro método, né? O método da substituição. Então, está aqui o sistema. Peguei o mesmo sistema para a gente verificar que vai dar o mesmo resultado. E aí eu vou chamar de novo aqui de equação 1, aqui de equação 2. E nesse método da substituição, você vai isolar uma da incógnita, igualzinho que a gente fez naquele outro. Só que a gente só vai fazer com uma das equações. Eu peguei essa de cima, que era mais fácil, e botei em relação a x, né? Passando o y para lá. Ou, formalmente, subtraindo o y dos dois lados, dos dois membros. Então, a gente ficou com x igual a menos y. E o nome do método é método da substituição. Então, a gente vai pegar e vai substituir, só que na outra equação, esse valor. X não é igual a isso aqui? Na outra equação não tem x? Então, a gente vai trocar esse x por 5 menos y. Fazendo isso, substituindo a primeira na segunda, a gente vai ter 5 menos y mais 2y igual a 1. Verifique que, de novo, voltou a ser uma equação do primeiro grau. Então, a gente resolve igual a gente fez, né? Passando x para lá, y para cá. Esse 2y menos y dá 1 e 1 menos 4
E 1 menos 5 dá menos 4, que nem a gente viu anterior. E a gente repete o processo, vai pegar esse valor e vai substituir. Vou pegar naquela mais fácil, substituindo, e a gente vai ter o mesmo resultado, né? Mesma equação, mesmo resultado. Beleza? Então, o método da substituição, a gente só isola uma e substitui na outra. Enquanto na comparação, a gente isolava os dois e comparava um com o outro, e fazia uma igualdade. Essa é a diferença, mas são métodos bem parecidos. E agora a gente tem um método da eliminação, também conhecido como método da adição, que pessoalmente é o meu método favorito. O jeito de resolver ele é um pouquinho diferente, mas quando se trata de sistemas com frações ou com números muito grandes, ele se torna um método mais fácil. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho de aprender no início, mas depois que aprendeu ele fica muito mais simples do que os outros. Então vou pegar aqui de novo o mesmo sistema, e aí nesse método, olhe a explicação aqui, ó. Vou chamar aqui de 1, aqui de 2, e olha a explicação. A gente vai escolher uma incógnita que deseja eliminar. No caso, você vai olhar para o sistema e vai ver qual está mais fácil de eliminar, se é x ou se é y. Nesse caso aqui, se a gente escolher o x para eliminar, porque o x está mais fácil, quiser eliminar esse x, a gente vai multiplicar essa primeira equação por menos 1. Ou se quisesse, multiplicava a segunda por menos 1. Porque se a gente multiplicar essa por menos 1, ela toda vai mudar o sinal. Então, se o x aqui é positivo, ele fica negativo, aqui fica negativo e aqui fica negativo. E o nome do método, conhecido como método da adição, a gente vai somar. Se eu somar menos x com x, dá zero. Então, a gente consegue eliminar esse x. E aí a gente vai ficar com uma equação só com y, uma equação do primeiro grau, e a gente consegue resolver, certo? No caso, a gente sempre tem que buscar que tenha sinais contrários. Se aqui já tiver sinal contrário, é só somar. Se por acaso aqui, se eu quisesse eliminar o y aqui, não é só mudar o sinal. Porque se eu mudar o sinal aqui, fica menos y mais 2y. Quando eu somar isso aí, vai sobrar um y ainda. Nesse caso, eu teria que multiplicar por menos 2, para que aqui fique menos 2, para eu poder somar e dar zero. Parece um pouco complicado, né? Mas depois que você pegar o jeito, você vai ver que é um método fácil e bem eficiente. Então aqui, ó, eu multipliquei por menos 1, e aí eu multipliquei só a primeira equação. O que era mais, ficou menos. Se tivesse alguma coisa de menos, iria ficar mais, né? Como ela é toda positiva, ficou toda negativa. Deixa eu reescrever ela aqui do jeito que ficou depois de multiplicar por menos 1. Agora que multiplicou, a gente faz como se fosse uma conta de mais mesmo. Vai somar a variável por variável. Somando menos x com x dá zero. Somando menos y com 2y dá 1y. Somando menos 5 com 1 dá menos 4. Então, a gente vai ter que y é igual a menos 4. Mesmo valor, né, que a gente achou com os outros métodos. E agora a gente faz o processo que a gente fez antes. A gente substitui esse y por um x. Vou pegar aquela mesma equação que a gente tinha antes. E aí, substituindo, a gente vai ter o 9, né, que nem a gente achou. Em resumo, esse método é o método que eu vou usar mais, certo? Sempre quando tiver um problema eu vou usar esse método, porque é o meu método favorito e vá por mim, esse método é muito bom. Vamos ver agora como os sistemas são classificados, porque os sistemas eles podem ter soluções de 3 tipos diferentes. O sistema, quando você resolver, ele pode ser possível e determinado, igual esses que a gente fez, que achou um valor certo de x e um valor certo de y, que aquilo era a solução do sistema. Então, quando ele apresenta uma única solução, que é a solução do sistema. Só que a gente vai ver mais à frente, em alguns exemplos aqui, que isso não necessariamente vai sempre acontecer. A gente pode encontrar, algumas vezes, um sistema que seja possível e indeterminado. Tem essas siglinhas aqui, por exemplo, quando o sistema é possível e indeterminado, ele é conhecido como SPD. E quando o sistema é possível indeterminado, SPI, a sigla, né? Sistema possível indeterminado, SPI. Então, o sistema vai ser possível indeterminado quando ela vai admitir infinitas soluções. Vamos ver já já esse caso aqui. E também o sistema pode ser impossível, certo? Conhecido como SI, é quando ele não tem solução. Vamos ver cada um desses aqui. O exemplo 1, vamos ver um sistema possível e determinado, que nem a gente fez nesses primeiros exemplos dos métodos, né? Tá aqui um sistema x mais y igual a 18 e tem x menos 2y igual a 0. Eu vou usar o método da adição, que como eu falei é o meu favorito. Eu vou multiplicar aqui por menos 1, porque eu vou querer eliminar o x, porque o x está na cara que é mais fácil. Se eu quisesse eliminar o y, eu multiplicava por 2, mas o 18 ia virar um 36, um número alto.
Então, não me interessa. Deixa eu multiplicar aqui e a vantagem de eu multiplicar esse é que eu já troco esse sinal de menos para mais, que eu gosto de trabalhar com sinais positivos. Então, fazendo isso, a gente vai ter um sistema análogo a esse, porque uma das características do sistema, quando a gente for ver o método de escalonamento e sistemas lineares, é que eu posso multiplicar as linhas de um sistema por um número sem alterar o sistema. Então, eu posso fazer esse negócio de ficar multiplicando por menos 1, por menos 2, por menos 5, posso multiplicar por uma fração, que eu não altero o sistema, certo? Então, multiplicando aqui por menos 1, aqui vai ficar menos x, e aqui vai ficar mais y igual a zero, né? O que era mais ficou menos, e o que era menos ficou mais, e zero não tem sinal, então não altera nada. E aí, usando o método da adição, a gente vai somar isso aqui. O x menos x descarta, o y mais 2y dá 3y e o 18 mais 0 vai dar o próprio 18. Então, a gente vai ter 3y igual a 18. Fácil. Agora, vamos dividir ambos o mesmo por 3, né? Ou tá multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 3 vai dar 6. A gente achou o valor de y, que é 6. Agora, a gente pode trocar em qualquer equação para achar o x. Né? Tá na cara que o x vai ser 12, né? Porque x mais y é igual a 18. Mas vamos substituir aqui, vou substituir na primeira equação mesmo, que é mais fácil. Vai ficar x mais 6 igual a 18, passando esse 6 para lá vai ficar menos, então x vai ser igual a 12. Então a gente achou o sistema, encontrou um valor fixo para o x, um valor fixo para o y. Então com isso a gente diz que esse é um sistema possível e determinado, quando a gente encontra um valor determinado do x e do y. Beleza? Vamos ver um exemplo 2. Que isso não necessariamente vai sempre acontecer, deixar um valor bonitinho. Tá aqui outro sistema, 3x mais y igual a menos 2 e está 6x mais 2y igual a menos 4. Vou repetir o método da adição. Né? Nesse caso aqui, eu vou multiplicar de cima por menos 2 para eliminar o y, que ficaria mais fácil eliminar. Se eu quisesse eliminar o x nesse caso aqui, eu multiplicaria por menos 2 também. É porque a gente vai ver que esse sistema vai dar um resultado um pouquinho diferente. Então, multiplicando por menos 2, a gente vai ter menos 6x, menos 6y igual a 4, né? Que era menos 2 ficou 4. E agora a gente vai somar isso aqui. O menos 6x mais 6x dá 0. Olha só o que acontece com y. Menos 2y mais 2y dá 0 também. O 4 menos 4 dá 0 também. Então, a gente achou uma solução que é 0 igual a 0. E se você observar, a equação 1 aqui, ela é igual à equação 2. Só que ela é múltiplo de 2. Se eu multiplicar essa equação 1 por 2, eu vou ter exatamente a equação 2. Uma é múltipla, as duas equações são iguais. Então, a solução de uma equação é a mesma solução da outra. Por causa disso, a gente diz que esse sistema é possível, tem solução, só que a gente não consegue determinar essa solução porque a gente está lidando com a mesma equação. Está escrito parecendo outra, né? Mas no fundo é a mesma. Se a gente multiplicar ela por 2, a gente tem a mesma equação. Então, a gente chama esse sistema de SPI, sistema possível e indeterminado. Tem solução, mas a gente não consegue determinar essa solução. Beleza? Vamos para um exemplo 3 agora, para ver outro caso. Está aqui o sistema, x mais y igual a 9 e x mais y igual a 5. Eu vou multiplicar aqui por menos 1 essa equação, para poder eliminar o x ou o y, né? Tanto faz nesse caso. Fazendo isso, eu vou ter a segunda equação, menos x menos y igual a menos 5. E aí, eu fazendo a soma pelo método da adição, x menos x vai dar 0, y menos y vai dar 0. Só que 9 menos 5 não dá 0, dá 4. Então, a gente vai ter 0 igual a 4. Como assim 0 igual a 4? O 0 não pode ser igual a 4. Quando acontecer essa questão absurda aí, a gente fala que o sistema é impossível, ele não tem solução. Não vai ter um valor para x e um valor para y que seja a solução desse sistema. Inclusive é meio que lógico, né? Por exemplo, dois números que somado é igual a 5. Aí eu quero os mesmos números que somado dê 9. Não tem como, se são os mesmos números dando 5, sendo somado, eles só sempre vão dar 5, a mesma coisa do 9. Ufa, né? Então, quando você vê um resultado assim maluco, a gente diz que o sistema é impossível ou SI. Beleza? Então, só para finalizar o nosso vídeo, vamos ver a questão dos gráficos aqui. Eu não vou mostrar a construção do gráfico, tem um vídeo no canal mostrando como faz gráfico de função, mas está aqui um sistema
2x mais 3y igual a 5 e menos 3x mais 5y igual a 21. E se eu fizesse o gráfico dessa primeira, eu ia ter essa reta. E se eu fizesse o gráfico dessa segunda equação, ia ter essa reta. No sistema possível e determinado, a gente vai ter que as duas retas se encontram em um único ponto. E esse ponto é justamente a solução do sistema. Então, as coordenadas desse ponto x e y vai ser exatamente a solução do sistema, o valor de x e o valor de y, certo? Então, quando o sistema for possível e determinado, o gráfico vai ser duas retas concorrentes. Já quando o sistema for possível e indeterminado, que nem a gente viu, que é uma equação é igual a outra, né? Só que está sendo multiplicado por alguma coisa, tipo essa daqui, ó, 4x menos 5y igual a 2. Essa aqui, menos 12x mais 15y igual a menos 6. Consegue ver que essa primeira equação é a mesma coisa dessa? Se eu multiplicar essa primeira por menos 3, vai dar o mesmo valor dessa. Então, se eu fizer o gráfico das duas, que são iguais, as duas vão ficar uma sobre a outra. Então, a gente vai ter duas retas coincidentes. Então, esse é o gráfico do sistema possível indeterminado. E, por fim, do sistema impossível, como as duas não têm solução, e quando eles se tocam é a solução do sistema, nesse caso aqui existem infinitas soluções, né? Porque toda solução de uma é igual à da outra, mas nesse caso não tem solução. Então, são duas retas paralelas onde elas nunca vão se encontrar, não vai ter nenhum ponto em comum. Se você quiser que eu faça um vídeo só fazendo os gráficos disso aqui, para mostrar cada um com mais detalhe, além do que aquele vídeo sobre o gráfico de função geral, deixa aqui no comentário que eu faço um, beleza? A gente fica por aqui. Se você gostou, dá aquele like. Se não gostou, dá o like também, já que ficou até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!